Bom, vamos lá então, meus amigos, a gente vai começar aqui o nosso trabalho. O Livro dos Espíritos, faz tempo que a gente não estuda esse livro, né, que em virtude de ausências, problemas, né, eu tive problema de conexão, a gente teve, na última quinta-feira, na terça-feira eu tive que sair, né, por causa de um compromisso e tudo mais, a gente acabou não estudando o Livro dos Espíritos nesses últimos dias, mas a gente vai retomar a partir da primeira questão desse novo capítulo, que é exatamente aqui o nosso, a quarta parte, Esperanças e Consolações, o capítulo 1, que trata das penas e gozos terrenos, e o primeiro item que a gente vai estudar, felicidade e infelicidade relativas, que é a partir da questão 920. Mas o interessante é que a gente já tinha feito, né, uma introdução a respeito disso, falando sobre felicidade, falando sobre a nossa vida aqui no mundo físico, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia aqui no mundo terreno. E então, né, nós demos aqui a entrada nesse estudo do Livro dos Espíritos, né, fizemos ali 3 questões, e agora a gente volta, como são questões pequenas, a gente volta a partir da 920, só para retomar o raciocínio, para não perdermos aqui o fio da meada, né? Bom dia, Darlene. Então vamos lá, felicidade e infelicidade relativas. Na questão 920, Kardec colocou para nós aqui que se perguntou aos espíritos, né, se o homem pode desfrutar na Terra da felicidade completa. Como a gente comentou, não, você não caiu não, Darlene, foi o Pautal que desligou para fazer uma manutenção, ele voltou um pouquinho depois, uns 15 minutos depois. Tá, então não foi vocês que caíram não, nós que fomos caídos. Então perguntando se pode gozar na Terra de uma felicidade completa. E nós lembramos, né, que a nossa vida aqui ela é uma vida de pendências, a gente pode dizer assim. E essas pendências significam que são problemas, situações que precisam ser resolvidas para que a gente possa se desprender desses débitos morais que nós infelizmente adquirimos. E para que a gente possa resgatar é necessário um trabalho árduo, um trabalho muito difícil. E esse trabalho difícil ele envolve separações, privações, limitações, dores muitas vezes, angústias, solidão, tristezas. E é muito difícil a gente dizer que uma pessoa ela encontra a felicidade dentro de um cenário com tantas situações difíceis a serem enfrentadas por todos nós. Então a felicidade é algo que nós almejamos, que nós desejamos, mas infelizmente nós não conseguimos ainda desfrutar dela. Então a gente começa a viver situações que para nós nos proporcionam uma felicidade bastante simples, uma felicidade bastante superficial, se comparada com aquelas que o espírito realmente consegue adquirir através da sua transformação, através dos seus valores, através do ambiente onde ele acaba vivendo. Então nós fazemos uma pequena substituição daquilo que é felicidade, e essa substituição é inconsciente, né? Nós fazemos a substituição do que é a felicidade por falta de entendimento do que vem a ser realmente a felicidade, por situações de conforto, de prazer. Então a gente tem hoje uma vida confortável, a gente diz, a minha vida é muito feliz. Na verdade, a vida continua sendo confortável do jeito que ela é. Então a felicidade para nós é um estado íntimo. É um estado que o indivíduo sente por aquilo que ele é, por aquilo que ele vivencia, pelo modo, pelo tipo de pessoa que ele se transformou. E os espíritos conseguem alcançar essa felicidade a partir do momento em que eles conseguem se desvincular completamente das ambições, necessidades e interesses do mundo material. Enquanto ele continuar, mesmo desencarnado, com o pensamento voltado para esse mundo, sentindo carência, sentindo desejos, sentindo a ganância estimulando, né, os seus sentidos, né, os seus desejos e tudo mais, ele vai continuar sofrendo. Sofrendo porque ou tem e tem que viver em função dessas posses, ou ele não tem e vive em função das suas carências. Então aqui no nosso mundo físico, como é um ambiente de trabalho, um ambiente de muito sacrifício, de muitas dificuldades, a felicidade não se encontra aqui conosco. Mas, como eu sempre digo, Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, mas eu sempre digo que é aqui que ela começa. Então é o modo como nós vivemos aqui nesse nosso mundo, nesse ambiente, apesar das dificuldades, é que vai fazer com que a gente vá adquirindo gradualmente aqueles pequenos
fragmentos de felicidade que vão se solidificando conforme nós vamos crescendo e nós vamos nos transformando, vivendo muito mais como espíritos encarnados do que apenas como indivíduos encarnados, né? A Vânia colocou que aqui começamos a traçar nosso caminho rumo à felicidade, fazendo as seleções, separando aquilo que nós sabemos ser saudável, aquilo que é nocivo, os nossos relacionamentos de um modo mais equilibrado, evitando o egoísmo, evitando a possessão das pessoas, mas sabendo se relacionar, sabendo se doar, fazendo com que o outro também alcance essa felicidade. Então, quando se fala que fora da caridade não há salvação, é através do exercício da caridade que a gente vai lapidando o nosso caráter, vai ali fazendo com que as nossas virtudes vão se destacando de um modo mais ostensivo, de um modo mais real, para que a gente possa fazer com que a nossa consciência se volte realmente para esse tipo de comportamento, para esse tipo de conduta. Na questão 921, aliás, aqui a resposta, que os espíritos colocaram, Kardec perguntou se o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa. A resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então é o que a gente infelizmente acaba não conseguindo, exatamente porque não sabemos como nos conduzir diante dessas circunstâncias. Nós vivemos ali o nosso problema, e aí, então ou a gente vive reclamando, ou a gente vive sofrendo, ou a gente vive se isolando, e na verdade isso não é viver em função de uma felicidade que ele coloca como referência para ser conquistada. Na verdade é o modo de vida que ele escolheu para evitar que sofra mais. Então na verdade ele está se anestesiando do que na verdade se transformando. Na questão 921, continuando esse raciocínio, Kardec coloca para nós: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Então sabemos que aqui no nosso planeta não haverá essa felicidade plena enquanto os homens não se transformarem em espíritos mais solidários, em espíritos mais amorosos, que saibam se respeitar, que saibam respeitar o seu próximo. Então, enquanto não houver essa transformação da humanidade, não haverá possibilidade. Mas Kardec colocou: já que isso não aconteceu ainda, enquanto isso não acontece, é possível que a gente desfrute dessa felicidade relativa, apenas ali aquele pedacinho de felicidade que a gente conquista, lembrando que essa conquista ela é permanente. A felicidade não é temporária. Se por acaso me coloco que eu sou feliz em função de alguma coisa que é temporária, um relacionamento, uma posição, uma propriedade, uma aquisição, na verdade, aquele momento de conforto ele pode deixar de existir a partir do momento em que esse objeto responsável por provocar essa sensação deixe de existir. Sou feliz porque eu sou muito bem casado. Se por acaso meu casamento acaba, eu me torno o homem mais infeliz do mundo. Sou feliz porque eu tenho essa propriedade, porque eu moro nesse lugar. Quando eu deixo de morar nesse lugar, eu me torno um homem mais infeliz. Então, sabendo que esse tipo de sensação de satisfação ela é temporária, nós não podemos colocá-la como sendo felicidade, porque ela de fato, é definitiva. Uma sensação que eu adquiri: eu sou muito feliz tendo os amigos que eu tenho, me relacionando com eles do jeito que eu me relaciono. Quer dizer, eu consegui realmente obter um retorno dos meus amigos, sejam eles quais forem, durante as fases da minha vida, os meus amigos de infância, de juventude, os meus amigos do trabalho, os meus amigos da universidade, os meus amigos de centro espírita, da religião que eu frequente. Então, eu percebo que o modo como eu me comporto com os meus amigos é um modo satisfatório. É o modo que me faz feliz, porque qualquer fase da minha vida, com quem quer que eu me relacione, eu sempre vou obter o mesmo resultado positivo, e isso me faz muito feliz. Já é uma conquista que eu consegui alcançar, e ela se torna definitiva, com tendência sempre a se aprimorar, sempre a se tornar melhor. Sou muito feliz pelo modo como eu me dedico ao meu trabalho, ao meu estudo, como eu me empenho na busca desse novo aprendizado, em saber dividir, em saber compartilhar esse conhecimento, e isso eu faço em qualquer atividade que eu vá exercer. Sempre tenho essa mesma tendência a me comportar dessa forma, e isso me faz também muito feliz. Eu sou feliz em poder me relacionar com as pessoas sendo mais generoso, sendo mais caridoso.
percebendo que quando alguém sofre, aquele incômodo, aquele sofrimento me incomoda, e isso me move a ter uma atitude visando melhorar a vida daquela pessoa. E eu vou fazer isso em todas as fases da minha vida, e isso também me faz muito feliz. Então é dessa forma que a gente vai conquistando essa felicidade com essa transformação interior. Não adianta eu dizer assim, olha, eu comprei um carro e eu estou muito feliz por ter comprado esse carro. Na verdade eu estou muito satisfeito de ter comprado. Porque esse carro vai envelhecer, ele vai perecer, eu vou comprar um outro carro, de repente esse carro é roubado, esse carro é batido, e a minha felicidade não pode ser depositada em cima de um objeto que tem uma vida temporária, que tem uma vida que não é definitiva, né, mas é uma vida muito como é que eu posso dizer? Tem uma vida útil muito curta, digamos assim, comparado com a nossa, com a trajetória que nós temos que percorrer. Então a gente tem que buscar dentro de nós exatamente quais são os objetos, ou quais são exatamente os sentimentos que me proporcionam essa felicidade. E quando a gente descobre isso dentro de nós, identifica isso dentro de nós, o passo natural é fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais em cima desses objetivos, em cima desses sentimentos. E aí sim a gente consegue de fato amoldar essa felicidade que todos nós desejamos alcançar. Isso é fundamental. Por isso Kardec coloca que é possível nós desfrutarmos de uma felicidade relativa. A resposta dos espíritos. Bom dia, Mário. Bom dia, Beli. Bom dia, Wagner. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, exatamente ali, a gente muda o foco. Em vez da gente focar aqueles objetos ou aquelas posições e conquistas materiais que nos fazem felizes, a gente muda o foco e começa a observar exatamente ali na nossa personalidade os elementos que realmente podem nos fazer felizes. Vou ler sim. E dessa forma, então, nesse plano grosseiro que nós vivemos, onde a nossa vida exige muito de todos nós, né, exige dedicação ao trabalho, um aprimoramento profissional, relacionamentos que nem sempre são agradáveis, são harmoniosos, muitas vezes são tumultuados, mas independente do ambiente onde eu esteja, que eu procure transformar esse ambiente com a minha contribuição mais positiva, mais favorável. Mesmo que eu viva num ambiente familiar tumultuado, que eu consiga fazer com que esse ambiente se torne o melhor possível dentro daquilo que eu puder ajudar. E eu tenho aquela frase muito clássica, muito simples, que diz assim que se numa situação difícil eu não puder ajudar, então eu não vou atrapalhar. Já é a minha contribuição. Eu não vou piorar aquilo que já está ruim. Essa minha posição de tentar fazer com que aquilo não se torne pior do que já está, já é uma postura mais pacífica, mais pacifista, na verdade. Porque a gente busca aquela paz, busca aquela harmonia. E essa nossa contribuição é muito importante. Num ambiente profissional, onde as pessoas estão desesperadas, tentando arrumar aumento de salário, tentando disputar a posição dentro da empresa, um cargo, não se fica satisfeito com a atividade que desempenha e tudo mais, a maioria das pessoas tem uma tendência natural a tumultuar aquilo que não é agradável. Se o ambiente não é bom, fica reclamando o tempo todo. Se o colega de trabalho não é um colega participativo, fica falando mal o tempo todo. Se o salário não é satisfatório, ele se torna negligente nas suas atividades. Então, em todas as situações da nossa vida, é sempre assim a gente buscar o melhor. Alimentar esse otimismo, essa esperança, esse positivismo dentro de nós, que é exatamente assim que a gente vai conseguir conquistar essa felicidade, porque é um estado interior. É um estado íntimo, um estado de consciência que vai se transformando em nós. Então, se numa situação difícil a gente consegue aproveitar da melhor forma possível para o nosso aprendizado, quando nós conseguimos nos libertar desse tipo de situação e desfrutar de uma posição realmente mais harmoniosa, com indivíduos que são também mais com que nós temos mais afinidades, aí sim a gente vai conseguir desfrutar plenamente dessa felicidade, porque nós já nos preparamos para isso nesses ambientes mais hostis, nessas dificuldades que nós enfrentamos. Então sempre pensar assim, aquele que reclama demais não tem tempo de pensar em felicidade.
aquele que critica demais, aquele que destrói demais, jamais vai conseguir alimentar a felicidade, que é um estado de plenitude que faz com que o indivíduo se sinta bem com ele e onde quer que ele vá. Se eu reclamo o tempo todo, como é que eu posso dizer que eu vou ser feliz com alguém? Eu posso mais uma vez ficar satisfeito, me sentir confortável, sentir uma sensação agradável de estar ali, mas dizer que eu sou feliz, isso é impossível. Porque meu estado de espírito é um estado, ele se encontra num estado belicoso. Aquele estado pronto para a guerra, pronto para o conflito, pronto para o atrito. Se eu alimento esse tipo de estado dentro de mim, jamais vou conseguir alcançar a felicidade. Kardec faz um comentário a esse respeito para nós. Ele diz assim: o homem bem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que devem conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, estamos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. E aí, se nós tivéssemos, como o próprio Santo Agostinho trouxe para nós na questão 919, e ele diz, naquele exemplo que ele cita, faça uma reflexão diária das suas atitudes, do seu modo de pensar, dos seus sentimentos, e procure sempre melhorar, que no dia seguinte seja sempre diferente, seja sempre melhor. E ele fez isso com a sua própria vida e trouxe para nós esse exemplo. Então ele disse: faça como eu fiz, que ficava se policiando o tempo todo, e essa disciplina para poder se comportar dessa forma só cabe àquele que tem realmente um entendimento do que é o futuro no mundo espiritual, o futuro equilibrado, o futuro feliz no mundo espiritual. Então ele vem para cá para se transformar, para se modificar. E aqui a gente fez um raciocínio, a gente trabalhou um raciocínio nesses nossos últimos encontros no estudo desse livro, quando nós colocamos assim que normalmente a gente tem uma necessidade muito grande de buscar essas sensações que são temporárias, que são momentâneas. Porque a nossa vida, pelo fato dela ter essas muitas dificuldades, de apresentar esses obstáculos todos, faz com que a gente tente aliviar aquela dificuldade, aquela dor daquele momento. Então, por acaso, eu estou com um problema com o meu salário está baixo, eu tenho contas para pagar. Eu vou tentar resolver esse problema para me sentir confortável. Eu não consigo fazer uma projeção daquilo que o futuro me aguarda, aquele que guarda para mim. Eu estou com um problema de relacionamento, então eu vou tentar conversar com aquela pessoa, desmanchar esse relacionamento, me afastar, me aproximar mais, vou ter que tomar alguma atitude para tentar resolver aquele problema. Então nós vivemos, na verdade, de situações pontuais. Eu tenho um problema hoje, eu tenho um problema amanhã, e nós não conseguimos projetar nossa mente para cima dessas dificuldades, porque são elas que nos atingem de uma forma direta, de uma forma concreta. E muitas vezes, em virtude dessas dificuldades todas, se a gente não consegue resolver o problema, a gente tenta contrabalancear. Já que eu não consigo resolver esse problema, eu vou buscar essa minha satisfação em outros locais, em outras atitudes, em outras pessoas, em outros objetivos. Só que nem sempre esses objetivos, esses locais ou pessoas, são aqueles que vão me trazer felicidade. Então eu busco aquele prazer momentâneo para poder fugir dessa dificuldade, e na verdade esse caminho equivocado que eu acabo entrando me leva depois para uma trajetória que eu vou ter que seguir. Porque nem sempre a gente pode parar, voltar e retomar de onde a gente parou. Seria como se fosse voltar no tempo, eu dissesse assim: eu estou muito arrependido de ter feito aquilo. Então eu vou voltar no tempo, vou modificar aquela situação na sua origem e vou pegar um caminho contrário àquele que eu estou vivendo agora. Só que nem sempre isso é possível fazer, porque a gente não pode voltar no tempo. Então, na verdade, cada ação que nós praticamos, nós nos deparamos com uma reação.
E essa reação, seja ela feliz, seja ela agradável, ou ela seja infeliz, ela vai continuar registrada na nossa consciência. Então eu não posso voltar no tempo e modificar a origem. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo que a vida me proporcionou. Eu posso ficar arrependido com aquele drama de consciência, com aquele constrangimento gerado por aquela situação. Eu vou ter que aprender a conviver com aquilo pelo resto da minha vida, enquanto aquilo estiver vivo na minha consciência. Então, quando a gente opta por um caminho, nem sempre esse caminho tem retorno. Por isso a gente tem que tomar cuidado para que direção a gente vai seguir exatamente. Saber se eu andar por esse caminho, se eu tomar essa atitude, se eu disser aquilo, se eu fizer aquele outro, isso vai me levar a consequências. Quais serão essas consequências? E aí então a gente procura fazer essa análise, essa revisão, essa antecipação dos fatos para a gente tomar a decisão correta. Só que, mais uma vez, a gente não tem paciência. É uma tendência natural de todos nós. Bom dia, Bela. É uma tendência natural de todos nós sermos imediatistas. A gente quer tomar uma decisão agora e quer que o resultado venha agora. A gente não tem aquela paciência do agricultor que ele lança a semente e fica esperando, trabalhando, cuidando para depois ele colher no futuro. Nós queremos fazer a coisa agora. Então a gente toma uma decisão, já espera o resultado, mesmo que no futuro isso vá trazer uma consciência, o prazer desse momento é o que vale para todos nós. Num relacionamento, numa compra, numa decisão que eu tomo na minha vida, eu quero o resultado para agora. Então são raros aqueles que conseguem ter paciência para planejar tudo na vida. Eu posso conseguir fazer alguns planejamentos a pequeno, a curto, a médio e a longo prazos. Aqueles que são a curto prazo são os mais presentes na nossa vida. O tempo todo é assim, eu tomo uma decisão para agora. Eu quero me alimentar agora, eu quero sair agora, eu quero falar agora, eu quero fazer agora. E aqueles que são mais a longo prazo são aqueles que dizem mais respeito à minha condição patrimonial. Porque espiritualmente eu não consigo viver assim ainda. Nós conversamos sobre isso aqui nos estudos doutrinários, mas a gente pensa no mundo. No mundo as pessoas não têm essa visão. No mundo, você anda pela rua, se hoje vocês pudessem sair pelas ruas, nas cidades que vocês vivem, e pode imaginar São Paulo, por exemplo, você pega ali, começa, também, né, imediatista e muito acomodado também. Porque nós estabelecemos uma posição de conforto, e essa posição está ótima, eu não quero sair dali. É muito cômodo a gente ficar naquela condição. Então a gente pega uma cidade como São Paulo hoje, você vai andando pelo centro da cidade e vê aquele vai e vem de pessoas. Pessoas aflitas indo, pessoas apressadas voltando, e assim a gente vai observando e perguntando o que será que elas pensam com relação àquilo que de fato elas são como espíritos. Será que elas se veem dessa forma? Ou elas estão preocupadas com os compromissos que estão ali pesando sobre as suas costas? A gente percebe que elas nem se dão conta disso. Elas reservam uma hora por semana, alguns minutos por semana, para irem ao culto de suas igrejas, para irem à missa, para irem às suas reuniões. E naquele momento ela fala assim, uma vez por semana eu vou até lá para poder entrar em comunhão com Deus. Mas o resto da semana, se nós pegarmos ali que nós temos 24 horas por dia, e nós pegamos ali 7 dias por semana, nós temos ali 98 horas em uma semana. Deixa eu ver, 24, não, 168 horas por semana. Faça uma conta para mim, por favor. 24 vezes 7. Vai dar 168 horas. Em 168 horas eu reservo uma hora apenas para a minha elevação espiritual. Uma hora de 168. Nas outras 167, ou eu estou ativo em alguma atividade que não diz respeito a essa minha elevação, ou eu estou dormindo pensando em alguma coisa relativa a essa minha vida apressada. Então, na verdade, não é que a gente tenha que viver o tempo todo, 24 horas por dia, rezando, mas é a nossa conduta dentro das nossas atividades que vai fazer com que a gente se eleve. Teremos as nossas preocupações, temos as nossas responsabilidades, temos ali muitas vezes as nossas dificuldades, mas eu vou enfrentá-la sabendo que no futuro isso vai ser resolvido e que isso vai me trazer um resultado positivo. Por isso Kardec coloca nessa passagem que
numa viagem que devem conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. E nós estamos aqui nos preparando para essa viagem futura. E de que forma que nós nos preparamos? Certamente não é cuidando da nossa bagagem e planejando o nosso caminho. E como nós conversamos, que eu tinha falado para vocês, quando a gente fala para alguém, olha, muda seu estilo de vida, porque isso que você está fazendo vai te fazer sofrer. E se você se comportar de uma outra forma, lá no futuro, quando você for um espírito, quando você estiver desprendido do mundo terreno, você vai ter uma vida feliz. Quando a gente faz uma proposta como essa, as pessoas olham para a gente assim meio de lado, com a sobrancelha levantada, e diz assim, você está falando sério? Com tudo isso que o mundo pode me oferecer, você acha que eu vou renunciar a esses prazeres para poder viver em função de um futuro que eu nem sei se existe? O que eu ganho em troca exatamente disso que eu estou fazendo agora? Quais são as garantias que você me oferece para que esse futuro, dizendo que esse futuro vai ser realmente mais feliz? Pelo fato da gente não ter essa convicção, pelo fato da gente não ter essa certeza, pelo fato da gente não ter as garantias necessárias que esses resultados virão, a gente simplesmente vive em função do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E o futuro seja o que Deus quiser. Seja o que vier, veio. Se não vier, não veio. Por isso então aqui também, em virtude do desvio inicial, entramos no mau caminho e de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Esse desvio inicial é exatamente isso. A nossa trajetória ela já foi planejada. Nós chegamos aqui para poder alcançar um objetivo que é, nós encarnamos para vivenciar experiências, para lapidar o nosso caráter, para fazer com que as nossas virtudes se desenvolvam e para que a gente possa retornar ao mundo espiritual mais equilibrados, mais saudáveis, não espíritos doentes como nós somos hoje, mas mais saudáveis. Só que para poder viver, fazer com que essa trajetória nossa seja uma boa trajetória, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Nós somos constantemente bombardeados por esses estímulos de prazeres fugazes, de prazeres ilusórios, em detrimento dessa elevação espiritual que é a definitiva, que é a verdadeira. Então, como nós não temos garantias, a gente simplesmente não se sacrifica por isso. E é exatamente por esse motivo que nós estamos constantemente sofrendo. As pessoas estão infelizes. Nós estamos infelizes, nós estamos insatisfeitos com a vida que nós temos. Se cada um fizer aqui uma anotação de quais são os itens que fazem felizes e quais são os itens que nos fazem infelizes, a gente vai perceber que a nossa relação de infelicidade é muito maior do que a de felicidade. Porque a gente vai tentar valorizar aquilo que a gente tem de positivo, mas que na realidade o nosso dia a dia, a nossa rotina, vai nos apresentar uma série de problemas que esses problemas serão muito mais presentes do que a própria felicidade que todos nós temos. Algumas pessoas pensam assim, não, porque eu sou feliz porque eu tenho a minha família, porque eu tenho a minha saúde, porque o mundo que eu vivo é um mundo belo apesar das dificuldades. Isso é tudo muito poético. Mas na prática, quando a gente cai para o dia a dia, toda essa poesia fica para trás. Então é necessário que a gente se condicione a buscar essa felicidade de um modo diferente. A gente precisa reformular o nosso modo de viver. A gente tem que passar por uma reeducação espiritual para poder aprender a viver de fato. Porque na verdade nós erramos não por intenção, mas nós erramos porque nós não sabemos fazer diferente. O melhor que eu aprendi a fazer foi desse jeito. Porque as gerações antes de mim também faziam assim. Os livros de história que eu leio, as pessoas também viviam assim. Nos países diferentes de onde eu vivo, as pessoas também tentam viver desse jeito. Quer dizer, nós somos tão condicionados a viver dessa única maneira que nós não sabemos viver de um modo diferente. Né? Vai com Deus então, Ana. Até a próxima. Até a próxima, Inês. Então, a gente vê que é um modo de vida que faz parte do nosso mundo hoje, que a gente não consegue pensar diferente. E quando nós observamos pessoas que pensam diferente, são aquelas pessoas que são colocadas como santas, pessoas colocadas como espíritos muito elevados. Então elas são, na verdade, endeusadas, elas são adoradas, mas elas não são seguidas.
como não são, o exemplo delas para nós não é o suficiente. Aquilo que eu falei para vocês, da vida que todos nós temos, nós seremos capazes de abrir mão de tudo aquilo que a gente tem para viver como a Madre Teresa, o Chico Xavier. Não falamos de religião, falamos de conduta. Nós seríamos capazes de abrir mão da nossa vida hoje para viver como eles? A gente vai dizer assim, olha, eu não consigo. Eu não consigo porque eu ainda não consigo pensar do jeito deles, eu não consigo abrir mão da vida deles, da vida como eles abriram, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então a gente começa a colocar um monte de obstáculos porque percebe que aquele modo de vida não é igual ao modo de vida que nós estamos acostumados a viver. Eles vivem dessa forma, eu não. Mas quem está certo? Eles ou nós? Nesse caso a gente sabe que eles, pelo grau de elevação espiritual que eles conseguiram alcançar, são eles que estão certos, porque no mundo espiritual, de todos os ensinamentos que nós recebemos, é o modo correto de se viver. O desprendimento da matéria, viver apenas com o necessário, viver essa felicidade, amar ao próximo, tentar ajudar quem for possível. Essa é a verdadeira vida no mundo espiritual. Mas nós vivemos ainda em função dos objetos, das pessoas, das posições, dos lugares. Então, essa reeducação é necessária. E a doutrina trouxe essa proposta para nós. O cristianismo trouxe essa proposta para nós. Se nós pegarmos o ensinamento de Jesus, não dentro daquela visão dogmática limitada, mas vemos assim a sua conduta. Tudo aquilo que ele disse, se nós olharmos, tudo aquilo que ele disse diz respeito a ações que transformam o indivíduo moralmente. Tudo aquilo que ele fez em termos de assistência, em termos de orientação, em termos de relacionamento, de amizade, tudo isso que ele fazia dizia respeito apenas à transformação do indivíduo. Não mostrava para ele, bom, boa viagem, Wagner, aproveita bastante feriado. Então tudo isso que ele vivenciava, na verdade, falava apenas assim, a necessidade de transformar o indivíduo para alcançar sua real posição como espírito imortal. Mas nós observamos o comportamento dele tentando misturar um pouquinho, a gente pega um pouquinho do que ele ensinou e encaixa no nosso modo de viver. Então o mundo vai se transformando. Se a gente não muda por bem, a gente vai mudar pela força, ou vai pelo amor ou pela dor. Até que a gente se acostume, ou perceba, desperte, que grande parte dos nossos sofrimentos vem pelas escolhas equivocadas que nós fazemos, valorizando muito mais aquilo que é temporário e ilusório do que aquilo que é definitivo. Mas a gente vai aprendendo. É o modo de viver que hoje as pessoas estão tentando viver, tentando abraçar, tentando incorporar nas suas próprias existências, digamos assim. Então elas vão aprendendo gradativamente. Só que isso pelo que a gente observa pelo mundo hoje, pelas necessidades, pelos apegos, pela materialização da consciência das pessoas e dos seus corações também, a gente percebe que essa é uma transformação que vai demorar muito para acontecer no nosso mundo ainda. Porque nós ainda dependemos desse conforto material. Nós dependemos desse mundo material. Só que nós dependemos demais. Nós temos que utilizar esse mundo para o nosso desenvolvimento, não viver em função dele. Que é exatamente o que acontece. Na questão 922, Kardec coloca: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, qual é a medida comum para que todas as pessoas possam ser felizes? Os Espíritos colocam aqui dois aspectos para a gente alcançar essa felicidade. Primeiro, dentro da vida material, depois dentro da vida moral. Na vida material eles colocam que para você ser feliz, basta que você tenha a posse do necessário. E para a vida moral, que é aquilo que diz respeito aos seus sentimentos, à sua consciência, às suas ideias, basta você ter a consciência pura e fé no futuro. A posse do necessário é aquilo que você precisa para se alimentar, para se vestir, para trabalhar, para morar. É o básico necessário para que você tenha a proteção, o conforto, para que você tenha condições de se desenvolver dentro das atividades que você optou. Isso é necessário. Mas como eu falei para vocês, normalmente a gente não pensa numa roupa.
A gente pensa numa grife. Eu não penso num carro, eu penso numa marca. Eu não penso numa moradia, eu penso no bairro onde eu vou morar. Então nós procuramos sempre buscar aquilo que é melhor para todos nós. Para uns, o melhor é demais. Para outros, o melhor é um pouquinho mais. Por isso que cada um de nós temos um parâmetro diferente do que é a felicidade. Se perguntar para alguém, escuta, onde você gostaria de morar? Algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu gostaria de morar num bairro, aqui perto da minha cidade, ou numa outra cidade, que é um bairro que eu acho muito legal, que tem umas casas bonitas e tudo mais. Hoje pela manhã passou uma reportagem no Bom Dia Brasil, no jornal aqui de São Paulo, aqui do Brasil, né? E estava mostrando que os milionários da Europa estavam indo para Londres, porque ali era o point dos milionários europeus. Se antes eram os árabes que gastavam toda a fortuna do petróleo nesses investimentos imobiliários, agora são os europeus, franceses, italianos, os próprios ingleses, todos eles concentrados em Londres. Aí nessa reportagem mostrou as joias que eles utilizam, os carros, as casas, o patrimônio que eles adquiriram. Então a gente percebe assim que a nossa referência de felicidade é morar num bairro mais confortável aqui, já dá bom demais. Se você perguntar para esses milionários, qual é a referência de felicidade para eles? É morar nesses bairros de milionários. Então cada um tem um parâmetro diferente. Se aquele milionário viesse viver como eu vivo, para ele seria uma desgraça. Porque ele está acostumado com aquele luxo todo, está acostumado com aquilo que para ele, né, dá aquela sensação de poder, dá aquela sensação de liberdade, de reconhecimento das pessoas. Para nós basta ter a nossa casa, basta ter ali as nossas, os nossos móveis confortáveis, bem agradáveis e tudo mais. Para eles não. Então eles buscam um padrão diferente de vida. E cada um tem o seu próprio padrão. Mas os espíritos colocam uma referência geral para todas as pessoas, viva com o necessário. Não passe disso. Porque se você quiser viver mais do que o necessário, você vai ter que começar a trabalhar e viver em função desses objetivos. E ele nunca é saciável. Ele sempre vai te oferecer algo mais que você pode ter. Se você comprar uma camisa de 100, você vai comprar uma camisa de 150. De uma de 150, você vai subir para uma de 200. Aí você vai trabalhar, vai pagar com cartão de crédito, vai ficar invejando aquele que tem, vai dizer assim, poxa vida, eu queria tanto ter aquilo que o outro tem. Quer dizer, necessário todos podem ter. A satisfação, alimentar a ambição, ter um pouco mais de conforto, aquela coisa que a gente acaba elegendo como sendo nosso objeto de consumo, faz sempre com que a gente saia do nosso padrão de necessidade e entre na questão do supérfluo. Então, esse necessário para nós já é o suficiente. Nós temos o direito de ter as nossas posses, de ter o nosso patrimônio. Mas é importante que a gente tenha moderação. Porque se a gente extrapolar essa moderação, a gente sempre vai viver no sacrifício para satisfazer esses nossos desejos que são infundados. Porque se nós nos olharmos como espíritos que somos, qual a importância da marca da camisa que a gente vai usar, da marca da bolsa que vocês vão carregar, da marca do carro que nós vamos utilizar? Por isso então é importante que a gente aprenda a conviver com aquilo que de fato é importante para nós. Não alimentarmos aquilo que é ilusório, aquilo que é simplesmente um capricho que nós alimentamos. E na questão da vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Essa consciência pura que é o grande drama para todos nós. Porque para você ter a consciência pura, você não pode ter culpas. Você não pode sentir vergonha. Você não pode se sentir arrependido. E nesse caso, quando se fala em consciência pura, se por acaso eu te coloco para morar num lugar que não tem aquela apresentação que você gostaria, você vai viver eternamente insatisfeito. Você vai sentir vergonha de morar naquele lugar. Isso não é consciência pura. Se por acaso você tem um relacionamento e nesse relacionamento você magoa a outra pessoa, você submete aquela outra pessoa, você muitas vezes trai aquela outra pessoa, como é que você pode ter sua consciência tranquila? E eu não falo traição no sentido sexual. Muitas vezes você trai a confiança dela nos sentimentos que ela deposita em você. Você diz para aquela pessoa, eu te amo, e ela diz para você, eu te amo também, só que é um eu te amo falso. E nesse caso é uma traição. Porque ela disse para você um sentimento que você acreditava ser verdadeiro e não era. Nas amizades nós traímos as pessoas, quer dizer, naquela questão de
Eu tenho amizade por ele, mas essa amizade não é tão forte como eu pensava, do modo como ele colocaria, do modo como ele demonstra. Então, na verdade, a gente percebe que os nossos relacionamentos, pelo fato da gente viver egoisticamente, cada um querendo ter ali a sua própria cota de felicidade dentro dos seus parâmetros, nós vivemos ali disputando espaços. Nós vivemos ali como concorrentes uns dos outros, cada um querendo ser feliz do seu próprio jeito, em função do outro. Então eu quero ser feliz tendo vocês para me agradarem, só que cada um de vocês também quer ser feliz sendo agradado por todos. E ninguém agrada ninguém, todo mundo critica todo mundo, ninguém está satisfeito com ninguém. Ninguém consegue ter uma consciência pura agindo dessa forma. Muitas vezes nós cometemos erros baseados na nossa ignorância e a gente acredita que isso é ter uma consciência pura. E a consciência pura é aquela facilidade que nós temos de olhar para as pessoas sem ter nada para esconder. Sem ter nada para temer, sem ter nada para ser criticado. E se for criticado, é uma crítica positiva, não uma crítica negativa. E essa consciência pura são raros aqueles que têm aqui no nosso mundo hoje. E a fé no futuro. Acreditar de fato que esse futuro que nos espera é o futuro verdadeiro, não é o futuro fantasioso que a gente vem bolando coisa na nossa cabeça. A gente vem criando uma fantasia de como será o futuro que a gente deseja. E quando se fala em futuro espiritual, necessariamente a gente entra dentro das religiões. E cada religião traz ali o seu próprio futuro. Para uns o futuro é aquele futuro de contemplação e de ociosidade. Para outro o futuro é de trabalho. Para outro é o futuro de inexistência. E para outro é o futuro de prazeres que o mundo material não pode oferecer. Dentro dessa diversidade de futuros, dentro dessas dúvidas que nós vamos criando, em torno das fantasias que são alimentadas, a gente acaba se perguntando qual é exatamente o real futuro. Como a gente pode alcançar esse futuro? Nós temos essa proposta de fazermos esse estudo através da razão que sustenta a nossa doutrina, do raciocínio que nos faz pensar e analisar cada uma das circunstâncias, e apesar das nossas limitações, e apesar até da nossa infantilidade na projeção desse nosso futuro, é importante que a gente acredite naquilo que virá. Só o fato de a gente acreditar, existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual eu estarei presente, eu estarei vivo. Isso já é um passo significativo. Porque eu já sei que, além do mundo físico, existe realmente algo espiritual. E dentro dessa vivência espiritual, como é o meu modo de vida? Como será o meu modo de vida? E aí, tendo fé nesse futuro, eu já começo de fato a viver aqui o meu presente. Aí eu sei que aquilo que eu tenho de posse não precisa ser exagerado, basta que eu consiga sobreviver, viver bem, me desenvolver intelectualmente, me desenvolver moralmente, me desenvolver bem socialmente também. Sem falsidade, sem ambição, sem ganância, sem ciúme, sem inveja. Basta apenas que eu viva a minha vida com essa liberdade. Essa liberdade de consciência, de poder conversar com qualquer pessoa, de poder ir em qualquer lugar. Porque quando a gente estabelece um padrão de vida, a gente não se rebaixa a partir dali. Aquelas pessoas que são, por exemplo, que têm grandes propriedades ou vivem em função do seu pequeno patrimônio, como se fosse o patrimônio mais importante do mundo, ele não conversa com pessoa que está numa categoria abaixo dele. Ele faz uma seleção daqueles que são interessantes para a sua amizade, para o seu relacionamento, e aqueles que não são interessantes. Quer dizer, você não tem liberdade para agir. Você não conversa com todo mundo. Você encontra uma pessoa na rua que não está bem vestida, qual é a coragem que você tem de dar um abraço nessa pessoa? Você vai dizer, primeiro, eu não vou abraçar porque eu não conheço. Segundo, eu não vou abraçar porque a roupa dela não está lá muito limpa. Então nós estabelecemos preconceitos na nossa vida exatamente por causa desse padrão de vida que nós elegemos. Nós nos preocupamos de indivíduo para indivíduo. Nós selecionamos quem são interessantes, quais são os interessantes e quais não são interessantes. Você é capaz de conversar com qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer partido político, de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer sexo? Se você tem essa liberdade, essa tranquilidade, essa harmonia para conversar com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, então você não teme nada. Esse já é um princípio dessa consciência pura.
Agora, se você começa a estabelecer barreiras, porque esse eu converso, aquele eu já não converso, você pode até se iludir com a sua consciência estar tranquila. Mas essa barreira que você colocou é exatamente a barreira que limita a sua própria visão. A visão da vida, a visão de si mesmo, a visão do universo como um todo. A Beth colocou: saber dessa vida nos dá ânimo para enfrentar as dificuldades de agora. É o objetivo, é a tendência. O Zé colocou: na ciência da economia diz são sempre poucos os recursos e as necessidades são infinitas. E nesse processo, Zé, a gente chegou a estudar sobre isso, e é exatamente o tema da nossa próxima questão aqui da 923. Mas nós falamos dos filósofos da antiguidade que falavam sobre as leis naturais. Para alguns filósofos, as leis naturais, o modo de vida do homem, devia ser o modo como ele vivia lá no início da sua jornada, sem aquela estrutura social, a lei de sociedade que ele vive hoje, aquela sua forma de viver. Então ele tinha que viver simplesmente assim, vivendo em função da natureza, vivendo sem ter ambições, sem ter inveja dos seus semelhantes, dos seus companheiros de vivência. Essa liberdade, essa pureza, para ele era o suficiente. E a partir do momento em que o homem começou a se tornar membro de uma sociedade, a partir do momento em que ele começou a colocar uma cerca, um muro em torno da sua casa, ele já começou a estabelecer limites. A partir dali ele já começou a degenerar aquela sua consciência ingênua. E isso para ele foi negativo. Então viver aquele estado inicial de pureza inicial era o ideal. Que todo mundo vivesse naquele paraíso, que todo mundo vivesse compartilhando todos os bens, que ninguém tivesse mais do que ninguém, que nós andássemos assim livres, leves e soltos, sem nenhuma responsabilidade maior que estimulasse a nossa ganância e ambição. Esse era o ideal. Por outro lado, nós tivemos outros filósofos que diziam para nós que no começo esse estado natural, que é exatamente o estado natural que foi estudado, né? Esse estado natural lá do início, ele era selvagem. Nós não tínhamos organização, nós não tínhamos respeito uns pelos outros, era um estado animalesco, diferentemente da visão romântica daquele primeiro. Aquela ideia de Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva, né? Você vai Adão e a Eva no paraíso, vivendo com os animaizinhos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de constrangimento. Todo mundo bonito. Essa era a visão inicial daquele estado natural. Mas aí então, esses outros filósofos colocavam o seguinte, que é importante que a gente faça essa mudança do estado natural para um estado mais organizado, porque o estado natural é selvagem. A organização faz com que o homem se desenvolva coletivamente. E isso faz com que, junto com a sua comunidade, ele se torne mais forte para poder se desenvolver. Então, para a visão romântica do primeiro, ele dizia que a partir do momento em que o homem começou a criar as suas necessidades, ou ele começou a elevar o padrão das suas necessidades, ele começou então a se degenerar. E a gente pega assim nas duas filosofias equívocos, ao mesmo tempo também um lado positivo. Porque então, quer dizer, as nossas necessidades são as básicas. Somos nós que ultrapassamos esse básico e começamos então a entrar no supérfluo. E aí certamente a economia jamais vai conseguir sustentar. Porque todo mundo quer tudo aquilo que é o de melhor, que é o de mais caro, mas nem todo mundo vai ter. E aí então já é essa grande diferença da nossa sociedade. Questão 923, vamos lá. Aquilo que seria supérfluo para um se torna necessário para outro, e vice-versa, segundo a posição. Então o que é supérfluo para um se torna necessário para outro. Seria realmente um fato essa visão dupla? A resposta: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que se chama a sua classe.
ter bons cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário, mas, francamente, podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, jamais para os que lhe estão acima, a não ser para levar a sua alma ao infinito. Aqui ele coloca cavalos, lacaios, né? Aqui a gente pode falar sobre empregados, falar sobre os nossos carros, sobre aquele conforto todo que nós elegemos, né? Bom dia, pessoal que chegou. E aí é muito comum a gente fazer uma comparação. Eu já vi assim situações bastante constrangedoras para muitas pessoas, que pelo simples fato dela ter que morar num bairro diferente daquele que ela morava, já era suficiente para gerar nela um sofrimento, uma angústia moral, uma angústia significativa. Porque ele já não conseguia mais manter aquele padrão que ele tinha no seu apartamento, na sua casa. Aí então ele teve que diminuir as suas despesas em virtude das mudanças de renda, problemas profissionais, crises econômicas e coisa e tal. Ele teve então que abrir mão daquele padrão que ele tinha e teve que morar num bairro diferente. Só que a partir daquele momento em que ele deveria fazer aquela mudança, ele teria que dizer para as pessoas que ele estava morando num bairro diferente, que a casa dele já não era tão grande como era antes, já não tinha mais o mesmo padrão que tinha antes, e isso vai gerar para ele um constrangimento muito grande, porque ele vai ser julgado por aqueles que eram os próprios pares. Já que nesse padrão de sociedade as pessoas se julgam por aquilo que elas possuem, que elas demonstram, não por aquilo que elas são de fato. Porque não importa para onde você vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas quando a gente vive nessa sociedade de classes, separada por classes, as pessoas só se respeitam se fizerem parte da mesma classe. Por isso então esses caprichos ridículos que nós colocamos, se por acaso eu vou a um shopping center, aqui em São Paulo nós temos shopping centers de vários padrões diferentes, desde aquele padrão mais elevado até aquele padrão mais simples. E a gente percebe que tem pessoas que não frequentam shoppings diferentes porque não querem se misturar com pessoas de um padrão abaixo ou um padrão acima. Então tem um preconceito de quem está embaixo, que tem inveja de quem tem mais, e tem aquele de que está em cima, que não quer se misturar com aqueles que não têm o mesmo padrão. Então são esses caprichos que a gente vai estabelecendo na nossa sociedade, com relação a preconceito, com relação à ambição, que faz com que a gente sempre sofra por não ter aquilo que a gente quer. E a partir do momento quando a gente modifica o nosso modo de viver, normalmente quando a gente perde aquilo que é excedente, perde aquilo que é supérfluo, nós sofremos as consequências dessa mudança de padrão, muito mais pelo orgulho do que pela falta propriamente dito. Porque carro por carro, eu posso ter um carro confortável que não custe tão caro, como eu posso ter um carro luxuoso que custa uma fortuna. Os dois carros vão me levar para o mesmo lugar, os dois carros vão me trazer para o mesmo lugar. Mas pelo fato de eu já não ter mais o mesmo padrão, aquele carro que é mais barato não vai me satisfazer. Os restaurantes que eu não posso mais frequentar, as roupas que eu não posso mais usar, as viagens que eu não posso mais fazer. Eu serei discriminado na própria classe, meus próprios pares vão me discriminar. E aí mostra exatamente que eu, como indivíduo, não tinha importância dentro do grupo. Mas o meu padrão de vida satisfazia o padrão do grupo. E isso acontece desde os tempos mais antigos, a partir do momento em que o homem começou a acumular patrimônio, quando ele começou a acumular riquezas. Hermes colocou, né, algumas pessoas moram em apartamentos, vivem com fome, mas moram em Copacabana. E acontece isso mesmo. Vivem de aparências. Quantas pessoas vivem de aparência? Tem ali um padrão de vida porque comprou, porque teve, porque ganhou e coisa parecida, e de repente com o passar do tempo ele começou a perder aquele padrão, e aí então começou a entrar em dívidas, começou a ter problemas financeiros, mas mantendo aquele mesmo padrão, porque é assim que ele é reconhecido. O Zé colocou para nós, né? Eu já atendi caso de suicídio. Um industrial milionário entrou em falência e se suicidou-se por isso, né? A gente não precisa ir muito longe, né, Zé? Basta a gente voltar um pouquinho na história, e a gente lembra que na época do crash, a quebra da Bolsa de Nova York,
na década de 20, lá do século passado, nos Estados Unidos, nós tínhamos ali, era comum 3, 4, 5 pessoas por dia se jogando do alto dos edifícios pelo fato de terem perdido as suas ações. A vergonha que sentiam, o desespero por terem perdido aquele dinheiro todo, fazia com que eles perdessem o sentido da própria vida. E aqui hoje acontece ainda assim. As pessoas sentem esse constrangimento, não suportam a perda daquele padrão de vida, e aí então acabam sofrendo por isso. E aqui coloca para nós, muitas vezes a gente alimenta esses caprichos, e a gente não se preocupa com aqueles que passam fome. E aí a resposta é: eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Cada um com os seus problemas. Essa é uma resposta clássica que nós damos, porque é assim que nós aprendemos a viver. Esse nosso modo de viver individualista, em que cada um vive por si mesmo, que é exatamente esse modo capitalista que nós temos hoje, sem qualquer crítica a sistemas econômicos, mas o capitalismo fala que cada um tem capacidade de gerar sua própria riqueza. Se eu tenho capacidade de gerar minha riqueza, eu vou desfrutar dela. Mas e quem não tem riqueza? Quem não tem riqueza é problema dele. E aí, então, mas moralmente esse tipo de comportamento, como espíritos que todos somos, nós não relevamos a essência. Nós valorizamos apenas a propriedade, a posse, a aparência. Então o homem sensato, colocam para nós aqui os espíritos, para ser feliz, ele olha para baixo. Ele vê aqueles que precisam, ele vê aquilo que é necessário apenas para que ele tenha uma vida tranquila, para que ele possa se desenvolver, porque na verdade essa tranquilidade é mais ainda uma responsabilidade que ele tem para ser um espírito melhor. Porque muitas pessoas dizem assim: a minha vida era muito problemática e eu não podia pensar em fazer com que a minha vida fosse diferente. Agora, se por acaso eu tenho uma vida confortável, eu tenho ali quase que uma obrigação moral de me desenvolver, de ser uma pessoa melhor. Porque eu tenho mais oportunidade de trabalho, eu tenho mais oportunidade de estudo, eu tenho condições de fazer uma seleção dos meus relacionamentos. Então, quanto mais eu tenho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Só que nem sempre a gente sabe lidar com isso, porque lidar com a riqueza no mundo como o nosso, dentro dessa educação que nós recebemos, ainda é muito problemático. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero exibir. Muito diferente dessa realidade espiritual que nós buscamos. A Vânia colocou nisso: depende muito de como a pessoa encara a sua posição dentro do mundo e que tipo de valor ela dá ao dinheiro. É o tipo de valor que ela dá, é o tipo de o modo como ela aplica esses seus recursos. E esse modo de aplicar o recurso, eu digo assim: se por acaso ele investe esses seus recursos naquilo que é desnecessário, naquilo que é fútil, apenas para poder ter ali um certo reconhecimento. Por isso, então, a gente tem que lembrar sempre que não importa a posição onde nós nos encontremos, essa prova da fortuna é uma das provas mais difíceis que nós enfrentamos, porque é essa prova que nos desvia daquele caminho moral que nós elegemos seguir. Ninguém veio para cá fazendo um planejamento para ser rico. Todas as pessoas que vieram para cá fizeram um planejamento para serem pessoas melhores. Eles não vieram para grandes conquistas materiais. Eles vieram para grandes conquistas morais sobre si mesmos. Mas quando chegam aqui e se deparam com essas facilidades e com esse valor que o mundo dá para essa riqueza, ele acaba se desviando desse seu caminho. Por isso que a gente fala sempre que a prova da riqueza, a prova da facilidade material, ela é a mais difícil, porque nos coloca numa posição de comodidade, de conforto, que nos desvia exatamente daquele sacrifício que nós temos que fazer para conquistar esses nossos valores morais. Questão 924. Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de preservar-se dele? Essa ideia que nós colocamos, que existem males que ferem o homem mais justo, ou seja, dificuldades que as pessoas enfrentam, mesmo sendo uma pessoa de bem, uma pessoa educada, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa devota à sua crença, trabalhadora, e mesmo assim ela está sempre passando por dificuldades.
E para essas pessoas que são mais justas, há algum meio de ela se preservar desses males? A resposta: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então a gente lembra que esses males, segundo a visão de Kardec, são as dificuldades que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, que na verdade não passam de exercícios de paciência, exercícios de resistência, que todos nós devemos experimentar. Essas dificuldades servem exatamente para fazer com que a gente não se deixe levar por essas nossas ambições. Por isso a gente lembra sempre que o fato da gente passar por essas dificuldades não significa que a gente tenha sido deserdado, vamos dizer assim, do amor divino, que a gente tenha sido deserdado dessa felicidade terrena que, embora não tenha sido prometida, é um objetivo para todos nós. Porque quando nós enfrentamos um obstáculo como esse, nós temos essa consciência que cada obstáculo vem para nós como um desafio, como uma prova moral para desenvolver o nosso caráter, nós enfrentamos com resignação, com coragem. É difícil, muitas vezes nós vamos chorar, muitas vezes nós vamos passar por certas desilusões, mas mesmo assim, a gente superando essas dificuldades, nós criaremos em nós uma estrutura moral extremamente sólida, extremamente rígida, que vai nos oferecer depois condições de avançar nesse nosso caminho, nesse futuro melhor que todos nós desejamos. Então, na verdade, diante das dificuldades, diante das facilidades, vivamos sempre em função dessas conquistas futuras. Jamais em função do momento. Para o momento, já basta a nossa ação para poder fazer com que ele seja superado, essa dificuldade que o momento apresenta. O Soldado colocou: na riqueza traz junto uma grande responsabilidade. Por isso eu acredito que os espíritos que nela entram, esses precisam ter um razoável grau de desenvolvimento, sem o qual certamente falharão, né? Mas todos os espíritos optam, né, Soldado, dentro do nosso padrão, optam por essa vida. Todo mundo quer viver uma vida confortável. Se a gente dissesse assim, na próxima encarnação, como é que você escolheria reencarnar? Se deixar pelo seu livre-arbítrio, a gente teria ali um padrão de vida de classe média, média alta, para ter ali um certo conforto. Nada exagerado, para a gente não demonstrar essa futilidade toda, né, dos gastos com supérfluos, né? Então a gente escolheria um padrão de vida tranquilo, escolheria uma aparência que fosse agradável. Então, pelo fato de nós estarmos ainda condicionados a viver uma vida confortável em função das posses e da aparência, nós continuaremos ainda presos nesse ciclo vicioso. Então, a riqueza para nós, ela traz responsabilidade a partir do momento em que essa riqueza é apenas ali o alicerce para que você possa se desenvolver. Fazer tudo aquilo que é possível para que você se torne uma pessoa melhor, com relação à generosidade, com relação à influência positiva, com relação a possibilidades que você tem de se desenvolver intelectualmente, moralmente também, culturalmente. Tudo isso para você são recursos para que você se torne realmente pessoa melhor. Agora, quando nós lamentamos, né, ou quando nós observamos essa riqueza utilizada dessa mesma forma, nós ficamos sempre colocando de uma forma muito negativa aqueles que vivem esse modo de vida. Isso porque, independente de onde a pessoa estiver, é ela que vai decidir como ela vai viver. Com relação às suas amizades, com relação às necessidades que o mundo apresenta, necessidades de pessoas que passam por dificuldades, necessidades de pessoas que não possuem sequer o necessário para sobreviver, o grau de sensibilização que as pessoas acabam desenvolvendo diante dessas situações, dessas vicissitudes que nós vemos agora. Só essa ambição já é um vício, né? As pessoas sempre estão querendo algo mais que jamais vai ser satisfeito. Por isso, então, quando a gente olha para a vida que nós temos hoje, é importante valorizarmos aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Se eu tenho possibilidade de maiores aquisições,
pela minha competência, pela atividade que eu exerço, que eu utilize esse retorno de um modo proveitoso também. E aí já entra a questão da caridade, a questão da generosidade, para as pessoas conhecidas, para as pessoas desconhecidas, para que elas também tenham oportunidades que não terão se não houver alguém que possa ajudá-las. Por isso, então, mais uma vez, falando do sofrimento, não vejamos o sofrimento como um castigo. Vejamos o sofrimento, as dificuldades, como desafios para o nosso crescimento. Esse é o principal objetivo da nossa vida aqui hoje. Depurarmos a nossa consciência, lapidarmos o nosso caráter, fazer com que tudo se torne mais harmonioso, tudo se torne mais equilibrado, valorizando a existência que nós temos hoje por aquilo que de fato ela é, uma etapa existencial. E não simplesmente férias, onde a gente pode gastar à vontade, pode desfrutar da vida à vontade. Para a gente poder fechar, 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Isso porque a gente vê, né, nas colunas sociais, na televisão, pessoas que simplesmente são vazias ou desperdiçam seus recursos com futilidades, mas gastam aquilo que é delas. Né? Se elas têm aquele dinheiro é porque tiveram necessidade ou merecimento para tê-lo. E o modo como elas utilizam aquilo é o que vai fazer diferença na vida delas. Mas por que essas pessoas são beneficiadas que enquanto nós, que nos imaginamos como pessoas mais sensatas, mais espiritualizadas, a gente fica pensando assim, se eu estivesse no lugar dele, eu agiria de um modo diferente. Essa é a nossa fantasia principal. Só que eu acredito que se nós estivéssemos no lugar deles, a gente se corromperia tanto quanto. Naturalmente eu falo daqueles que se deixam levar por essa futilidade da vida, né? Mas os espíritos respondem que, então aqui mais uma vez, por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? A resposta, esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Então quando a gente vê assim um favor aos olhos daqueles que não enxergam mais do presente, quer dizer que Deus fez um favor para aquelas pessoas. Mas a gente não imagina as provas que essas pessoas estão se submetendo, muitas vezes fracassando. É aquilo que eu falo, né? Tem pessoas que do nada se tornam famosas. E a gente fica assim, poxa vida, como eu gostaria de ser famoso. As pessoas de repente se tornam poderosas, influentes. E a gente diz assim, eu queria ser poderoso e influente como ela. Do nada as pessoas nascem com uma beleza reconhecida pela sociedade, que todo mundo diz assim, eu queria ser belo como ela é. Ou então inteligente, eu queria ser inteligente como ele é. Ou ser rico como ele é. Então a gente fala a beleza, a riqueza, a gente fala do poder, a gente fala da fama. Todos esses elementos, na verdade, que para nós pode parecer um favor, na verdade, para aquelas pessoas, isso faz parte de uma grande prova. A beleza, essa pessoa desejada por aquilo que ela demonstra exteriormente, mas que ela simplesmente é assediada, estimulando a sensualidade e as viciações. O dinheiro que corrompe a pessoa, fazendo com que ela se torne fútil, se isolando daqueles que têm necessidade. O poder que submete as pessoas sob o seu controle. A inteligência que torna a pessoa arrogante e autossuficiente. E aí nós temos ali os vários elementos que na verdade são provas a que as pessoas se submetem, e nós acreditamos que é um benefício, e que se nós recebêssemos esse benefício, nós certamente sucumbiríamos também. Por isso então cada um se encontra no local certo, tendo aquilo que é necessário na medida certa, com todos esses elementos. E tem aqueles que vivem essas experiências e são felizes por serem assim, e tem aqueles que têm esses benefícios todos e caem na desgraça, e a maioria infelizmente se deixa levar pela desgraça. Quantos casamentos pessoas bonitas têm pela vida fora? Quantas frustrações, quantas decepções, quantas amarguras, infelicidades pelo fato de serem simplesmente desejadas pela beleza,
mas sem se terem valorizados os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Essa beleza que vai deteriorando com o passar do tempo, que a pessoa que era desejada no início, de repente vai sendo colocada numa condição secundária, terciária, simplesmente por não exibir mais aquela beleza física. Aqueles que trazem realmente virtudes, quanto mais vão envelhecendo, mais reconhecimento elas têm, pelas virtudes que possuíam, pela sabedoria que demonstram. Aqueles que vivem em função dessa futilidade, quanto mais envelhece, menos reconhecimento eles possuem. Olha só que interessante essa inversão de valores. E isso mostra exatamente isso, quer dizer, nós somos reconhecidos constantemente. Fundamental. Daí então mostrando para nós que a prova da riqueza é geralmente mais perigosa que a da miséria. A da miséria nos estimula, como a gente já estudou, a prova da riqueza e a prova da pobreza, aqui no próprio Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre isso, que muitas pessoas às vezes se queixam, né? Porque são pobres e muitas vezes se queixam com razão, porque passam com tantas e tantas dificuldades que acabam se deixando levar pelas viciações, acabam entrando pelos descaminhos da vida para tentar ter o básico do que precisa. Fundamental a gente analisar essa questão do espírito, do indivíduo, e essa questão do mundo que nos envolve, que nada mais é do que um cenário onde nós vamos interpretar os nossos papéis. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo, vou passar para o nosso amigo Hermes então, que vai fazer aqui o encerramento para nós. Lembrando, né, que no nosso próximo estudo, questão 926, nós vamos então analisar um pouco mais sobre o mundo que a gente vive. Esse assunto ele tem ficado nós temos ficado um pouco preso nele, exatamente pelo grau de profundidade que esse pensamento apresenta para nós. Voltando, por esse grau de profundidade que ele apresenta para nós e pelas implicações também desse raciocínio na nossa vida hoje. Quer dizer, tudo aquilo que diz respeito a essa busca pela felicidade que qualquer pessoa no nosso planeta busca, qualquer pessoa busca felicidade, só que cada um busca de um jeito diferente. E o objetivo desse nosso estudo é estudarmos exatamente o nosso modo de buscar essa felicidade e as implicações dessa busca na nossa vida. Se essa busca pela felicidade não vai nos trazer mais infelicidade, ou se essas renúncias que nós acreditamos serem infelicidade vai nos proporcionar uma felicidade futura. Então é fundamental que a gente vá aprofundando e espremendo aqui esse suco até o final para que a gente possa saborear tudo aquilo que ele tem para oferecer. Então, no nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, 926, vamos falar sobre as aflições que a própria civilização cria em virtude dessa evolução tecnológica, dessa evolução material. Então eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós, depois a gente volta. E como eu falei para vocês, mais uma vez, há muito o que tirar dessas informações, e se nós ouvíssemos 10 palestras diferentes sobre 10 palestras sobre esse tema, nós teríamos 10 abordagens diferentes. Isso porque cada um tem uma visão, sempre no mesmo sentido, naturalmente, mas sempre trazendo ali uma perspectiva diferente desse modo de viver em busca da felicidade. Aliás, era até nome de filme, né? Em Busca da Felicidade. Aí a gente vai assistir o filme para ver qual é a temática, mostra exatamente ali uma ilusão que as pessoas alimentam em busca de uma felicidade, porque não veem além daquilo que o mundo material pode oferecer. Passando para você, professor, vamos lá então? Pois é, mas né, morreu um deles, né, que estava ali tentando também, né, conquistar a sua felicidade. E a pergunta é, né, ele conseguiu realmente alcançar essa felicidade?